E o nosso primeiro tema é para falar de cultura, para falar de poesia, de literatura, para falar de música. Vamos conversar sobre o 7º Juriti, Festival de Música e Poesia Encenada, que, assim como vários eventos, foi adaptado para um modelo digital, para um modelo remoto, né, para manter aí os protocolos de prevenção à pandemia. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Ricardo Edilberto, ele que é o diretor-geral do festival, e a Lívia Bailão, minha companheira aqui de todas as tardes. Ricardo, seja muito bem-vindo à Sagres. Eu que agradeço, Vinícius. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Lívia. Boa tarde a toda a equipe da Sagres. A gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E também uma boa tarde aí a todo mundo, né, que está assistindo a gente aí pela Sagres. Muito bem. Lívia, boa tarde, tudo bem com você? Oi, Vinícius, ótima tarde para você que está aí no estúdio com toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. Senti falta nos últimos dias, estive um pouquinho sumida de férias, né? De fazer ao vivo, não, ainda não, mas ela vai chegar. Bom, Ricardo, obrigada por estar aqui conosco para esse bate-papo e queria desejar uma ótima tarde também para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Antes da gente falar do festival, Lívia, eu quero saber de você o seguinte: o que você tem melhor desenvoltura, na música ou na poesia encenada? Vinícius, agora você me apertou, viu? Eu posso responder depois. Eu adoro dançar. Dançar, eu fico com essa parte. Se tiver lá no Juriti, viu, Ricardo? Aí eu vou me inscrever. Na poesia encenada. Poesia encenada, pode ser. Eu posso pegar por essa via. Ricardo, conta um pouco do evento, da produção, né? E como é que a gente faz para se inscrever? Porque eu vejo que temos aí pouco mais de um mês para o fim das inscrições, né? Dia 1º de maio é o fim desse período de inscrições. Conte um pouco mais do projeto, do evento, do festival. Ok. Bom, o Juriti ele tem uma história de surgimento dele bem curiosa, na verdade, né? Ele é um festival que nasceu numa periferia de Goiânia, né? Que é o setor Crimeia Leste. Hoje já não é tanto assim uma periferia, o Crimeia já cresceu um pouquinho, mas na época que a gente fez o Juriti, foi em 93, a primeira edição, a gente fez ele por uma necessidade de convivência da comunidade. A gente não tinha um planejamento de desenvolver um festival comercial, né, que ganhasse grandes públicos futuramente. Resumidamente, eu vou tentar resumir porque é uma história grande, mas acho que é possível resumir. O Crimeia Leste, nessa época, tinha um grande campeonato de várzea, de futebol, né? Que era num campo de futebol que ficava no centro do bairro. E um dia o poder público, a prefeitura, chegou lá e disse que não ia mais existir o campo, que esse campo ia ser transformado em uma praça. Acontece que esse campeonato de várzea, ele não era só um campeonato de várzea, ele era o principal ponto de encontro da comunidade em todos os fins de semana que tinha. Era o lugar que as pessoas se encontravam para ver partida de futebol, para discutir política, para namorar, paquerar, enfim. Era o ponto de encontro da região. Aí a prefeitura foi lá, disse que não ia mais existir, teve até resistência da comunidade na época. Eu era jovem, tinha entre 15 e 20 anos, né? Mas teve fatos, por exemplo, teve uma hora que os jogadores foram lá e queimaram o canteiro de obra, botaram fogo em tudo, então foi uma luta complicada, mas enfim, acabou, a praça foi construída e o campo acabou. Aí, na época, eu e mais um grupo de jovens da época, a gente pensou, poxa, já que fez essa praça, então vamos aproveitar, vamos fazer alguma coisa, né? E foi daí que surgiu a ideia de ser realizado o primeiro Juriti, Festival de Música e Poesia Encenada. Foi realizado em 93 e o nome Juriti é uma homenagem a um amigo nosso da época, né, que faleceu. Eu pensei que tinha saído fora do ar, mas entrou uma imagem aqui do Juriti, tudo bem. Um amigo na época que tinha falecido há um tempo antes, e aí a gente
pegou e aproveitou para homenageá-lo, né? Era um amigo que ele era conhecido de todo mundo no bairro e ele tinha, ele já há alguns anos sofria com um pouco de problema de alcoolismo, né? Mas isso levava ele a passar várias madrugadas cantando e acordando todo mundo do bairro pela rua, né? Ele passava. Então a gente resgatou um pouco essa história dele, né? De cantor das madrugadas do Crimeia Leste e homenageou, né, fazendo o primeiro Juriti Festival de Música e Poesia encenada, né? A partir de 2009, aí depois a gente fez esse primeiro Juriti sem incentivo público, praticamente sem nada. E aí, a partir de 2009, a gente já tinha mais um quadro de incentivo público do Estado através das leis de incentivo à cultura, né? E foi quando a gente pensou em retomar o Juriti. Aí, daqueles jovens do Crimeia, eu sou o único remanescente, né? Mas aí com uma outra equipe, que até conta com a Lara Morena, que está comigo nesse projeto também do Juriti. Ela teve há poucos dias aí com vocês para falar do Lanterna Mágica, né? E ela também está na direção do festival comigo, né? E a gente tem toda uma equipe que vem desde 2009 construindo essa história do Juriti, que o Juriti cresceu bastante, né? E a gente até não tinha mais como realizá-lo no bairro, no Crimeia Leste, porque o Crimeia também cresceu e ganhou prédios, e é uma vizinhança que às vezes que exige um certo silêncio, e lá não tem uma estrutura, né, ainda, não foi construída uma estrutura que comportasse um festival que varasse noite, às vezes até madrugada, com barulho, né, com sons pesados. Então, a gente acabou, o Juriti cresceu, o Crimeia cresceu. A gente sempre faz a abertura do Juriti no Crimeia para não perder o vínculo com o bairro. E aí uma abertura mais acústica, a gente não vai até tarde da noite, né, uma coisa mais light. Mas o festival, mesmo competitivo, a gente teve que procurar outros espaços para poder comportar essa estrutura. Você perguntou sobre as inscrições, na verdade, a gente abriu as inscrições no início do ano passado, né? E elas terminariam em abril do ano passado. Aí, com a pandemia, né, algumas pessoas queriam se inscrever e estavam sem condições de ir para estúdio, gravar seus trabalhos. Muita gente quer mandar um trabalho mais já produzido para a gente e pediu para cancelar as inscrições. Então, a gente cancelou, prorrogou indefinidamente, né? E, desde então, ficamos pensando numa forma de fazer esse projeto de forma remota e fizemos a proposta à Secretaria do Governo do Estado, que é o nosso financiador, né, através do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, o FAC, e a gente teve o projeto aprovado para ser realizado nesse formato. Então, as nossas inscrições agora vão até 1º de maio, né? E eu faço um alerta para todo mundo, que a gente deixou bem claro que o nosso critério de escolha dos selecionados, ele não vai levar em consideração se o trabalho no caso da música, principalmente, se é um trabalho gravado em casa com um celular, um violãozinho, ou se ele é gravado em estúdio. A gente vai levar em consideração a originalidade da composição, né, o que ela traz para as pessoas. É isso que a gente vai analisar, né? Os nossos curadores vão analisar nesse sentido. Então, não precisa ninguém ir para estúdio, não precisa ninguém arriscar de forma alguma a saúde, nem nada. E na poesia é mais tranquilo ainda, porque são só arquivos PDFs, tanto da poesia quanto da forma como a pessoa pensa em encenar essa poesia. Mas também, assim, não precisa, se a pessoa não tiver uma ideia de palco muito clara para isso, ela pode bolar uma encenação que será feita de casa mesmo, não tem tanto problema assim. Interessante. Né? Lívia? Então, só finalizando, por enquanto, a gente já tem um planejamento que deve ir até mais ou menos meados de junho para a gente iniciar o processo de gravação e produção, mas a gente, por enquanto, está soltando as informações, esperando o que vai acontecer com a Covid, né? Então, a gente soltou as informações das inscrições, enquanto a gente realiza as inscrições e a seleção dos concorrentes, a gente vai ver o andamento da Covid para ver quais são os próximos passos, porque qualquer passo que a gente divulgue agora, daqui a 1 semana, 2 semanas, pode mudar tudo de novo. Então, a gente não quer criar uma expectativa que depois não será cumprida, né? A gente prefere lançar passo a passo as coisas.
Com certeza. A gente tem que se adaptar, né, Ricardo? O momento pede isso. É um festival, as inscrições são de artistas daqui do estado de Goiás ou pessoas de fora também podem se inscrever? A gente abre inscrições para residentes no estado de Goiás ou no Distrito Federal. Né? Inicialmente, a gente pensava só em Goiás, mas é difícil hoje você dissociar Goiás do Distrito Federal com todas aquelas cidades ali em volta de Brasília. Do entorno. Então, não tem como, né? Então, a gente abraçou logo o Distrito Federal, já que, geograficamente, Goiás abraça mesmo o Distrito Federal, né? Então, a gente já resolveu fazer isso, né? Como regra do festival. Agora, Ricardo, dentro da apresentação de vocês no site, diz que após selecionar os 24 concorrentes, eles vão ganhar um valor de R$300. O que é isso? Isso, a gente até já havia feito isso em outros festivais do Juriti, né? São 24 concorrentes e a gente quase sempre oferece uma quantia, algumas vezes foi de 200, depende da verba que a gente tem na época, né? Então, nessa época, até por ser um projeto online, a gente conseguiu até economizar em algumas partes e oferecer um valor de R$300 para cada um dos 24 concorrentes selecionados, que são 12 da categoria música e 12 da categoria poesia encenada. Então, todos esses 24 selecionados receberão R$300, né, de ajuda de custo para... foi até engraçado, porque isso já era um costume do Juriti, mas acabou servindo agora também como uma espécie de recurso auxílio emergencial para as pessoas. Né? Eu vou te dizer que eu pensei exatamente isso e fiquei questionando, né? É muito natural e normal que a gente espere que países que têm muito ajude países que têm menos condição, né? É muito natural que pessoas que tenham condição dê o suporte para aqueles que estão passando dificuldade. E aí hoje, quando eu vi estava lendo um pouco da história desse material, eu me lembrei exatamente como se fosse um auxílio emergencial que o festival oferece. E fiquei até pensando assim, imagina grandes músicos que pudessem criar o mesmo movimento, sei lá, um Skank ou um Gustavo Lima, né, que possa construir esse processo para dar o suporte a artistas que vivem da música e que nesse momento não tem como trabalhar. Então eu adorei essa iniciativa e fiquei curioso, por isso que eu questionei. Diga, Lívia. Mas é bom lembrar que não é só isso, essa é a ajuda de custo para todos os 24 concorrentes. Mas além disso, eles concorrem a uma premiação, né? Que é 3 mil para o primeiro lugar, 2 mil para o segundo lugar e 1.000 para o terceiro lugar, em cada uma das categorias. Né? E, além disso, a gente costuma ter alguns shows especiais que normalmente são os vencedores da edição passada. A gente contrata eles pagando um cachê, né? Um cachê, eu não me lembro agora o valor, mas deve ser em torno de R$1.000 por uma apresentação especial para o festival. Diga, legal. Ricardo, eu queria te perguntar, você falou uma questão que me chamou a atenção, que na seleção, principalmente da parte de música, né, dos cantores, não importa tanto a produção, a técnica por detrás, mas sim porque a pessoa pode até gravar de casa, né, de uma simplicidade maior, mas sim o que a música traz, o que o trabalho, que aquela apresentação traz para as pessoas, né? Como é que o que o festival e vocês que estão, né, nessa direção olham sob esse aspecto? O que é esperado que provoque? Que movimento que é esse que é avaliado na hora de se fazer a escolha dos finalistas? Olha, a gente estabelece os critérios gerais para os nossos 2 curadores, né? A gente tem um curador de poesia encenada e tem um curador de música, né? Então, a gente sempre coloca para eles os critérios baseados na originalidade, né? Se a música traz um trabalho de pesquisa, um trabalho original em cima do que está sendo produzido, né? E executado, né? Se ela tem uma qualidade artística, né? Nesse trabalho, não uma qualidade de produção, de gravação, né? Mas uma qualidade que vem de um processo de pesquisa, de elaboração do trabalho, né?
E também a gente procura sempre diversificar, é uma das características principais do Juriti. Normalmente quem vai no Juriti não vê um festival de rock, não vê um festival de MPB, não vê um festival de sertanejo, porque a gente não importa muito qual é o tipo de música, a gente importa se a música tem uma qualidade, tem algo a dizer para as pessoas, né? Se é uma canção que tem algo a dizer para as pessoas, tanto do ponto de vista da letra, quanto do ponto de vista da música. Então, a mesma história serve para a poesia, né? Então, a gente vai... O Juriti, de repente, você ouve lá um intérprete com uma viola, fazendo uma moda de viola, e aí, na sequência dele, vem um roqueiro, e depois vem uma música mais baladinha, e vem um shot depois. Então, assim, a gente não tem um nicho específico, né, de música ou de poesia. O que a gente gosta mesmo é de mostrar a diversidade brasileira, a diversidade goiana, regional, né, e tudo que a gente tem de bonito no país, em Goiás. E o quanto vocês também veem que a pessoa trabalhou e elaborou em cima daquele trabalho que ela está apresentando, né? Mas aí a gente estabelece os critérios para os curadores, né? E aí são os curadores que decidem. A gente não mexe no trabalho dos curadores. Eles resolvem lá e passam para a gente. Claro. É lógico que toda escolha tem um nível de subjetividade de cada pessoa que está escolhendo, né? Sim. Mas a gente procura estabelecer sempre esses 3 critérios, e aí dentro dos 3 critérios os curadores têm a liberdade de resolver o que eles acreditam que seja melhor nessa linha. Maravilha. Vinícius? Ricardo, estava pesquisando alguns dados, inclusive da Associação Brasileira de Produtores Culturais, eu acho que é esse o nome mesmo da associação, e ele apresentava dados que em 2020... o setor funcionou com só 3% das empresas que atuam em eventos culturais, esportivos, em eventos que inevitavelmente precisa de aglomeração, só 3% conseguiu se reinventar e ir para um modelo digital para poder, pelo menos, empatar o jogo. Uhum. Que lição os produtores culturais estão tendo com essa pandemia e que movimentos estão sendo feitos para que a gente... Que característica vai ter esses movimentos culturais, esses eventos, num ambiente pós-pandemia? Né? Que, assim, por mais que a gente ache que vai voltar ao normal, mas nós já não seremos os mesmos, né? Uhum, sim. Olha, Vinícius, eu acho que a gente não será o mesmo em diversos aspectos depois dessa pandemia, né? O lance da internet é uma coisa que era inevitável acontecer a longo prazo, as pessoas explorarem mais a internet. Talvez a pandemia tenha só apressado esse processo, né? Mas ainda assim, existem várias coisas que precisam ser analisadas nessa questão. Por exemplo, pelo que eu li um tempo atrás, quase a metade do mundo, mais de 40% do mundo ainda não é conectado à internet, né? No Brasil, não me lembro o número, mas no mundo tinha, acho que eu vi esse dado em dezembro, mais de 40% das pessoas do mundo não são conectadas à internet. Então, primeiro é preciso haver uma democratização, tanto do acesso à internet, quanto da cultura, né? Essa questão da cultura é uma coisa que me preocupa sempre muito, eu sempre procuro muito falar sobre isso, porque até, me perdoe a Lívia aí, que é especialista na área jurídica, né? Mas assim, a gente tem uma Constituição que garante o direito universal à cultura. O direito universal à cultura, o direito cidadão da cultura, não é só um direito do artista produzir cultura, é um direito de todo mundo, é um direito de quem consome também cultura. Consome não no sentido capitalista da coisa, mas consome de receber, né, a cultura. Né? E eu avalio que, em geral, normalmente a cultura ela não é muito valorizada do ponto de vista estratégico que ela tem como desenvolvimento social, como desenvolvimento da cidadania das pessoas, né? Os governos, de forma geral, não estou fazendo crítica a nenhum governo específico, isso é uma mentalidade, eu acho que existe ainda na governança brasileira, né, de que a cultura normalmente ela é relegada, normalmente ao menor orçamento, normalmente não se dá a ela o valor estratégico que ela poderia ter,
né, como desenvolvimento da cidadania, né? E isso é complicado, não só por quem faz arte, né? Quem faz arte não quer favor do Estado, a gente quer ser parceiro do Estado. Estou vendo aqui a Lenita. Conheço, né? a Lenita, minha amiga, linda demais. Então, assim, todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui são pessoas que lutam muito e que querem ser parceiros do Estado para desenvolver um projeto de cultura que provoque a cidadania, que provoque um exercício de cidadania das pessoas. Ninguém quer favor do Estado, ninguém quer nada disso, a gente só quer participar, inclusive do que a Constituição diz, que é dever do Estado financiar, né, a cultura e fazer com que essa cultura chegue às pessoas de forma democrática, acessível e tudo mais. Isso é um dever constitucional. E se eu fosse ver do ponto de vista, para mim isso tinha que ser até instintivo, nem precisava estar na Constituição. Qualquer governante que chegasse, poxa, é tão bonito essa questão da cultura com a cidadania das pessoas, né? Vamos investir mais nisso. Mas, de forma geral, isso ainda é um entrave, é uma coisa que precisa ser ainda processada de forma estratégica, né? Mas eu acredito que sim, sobre o início da sua pergunta, que é inevitável que a gente, nesse processo pós-pandemia, tenha mais relação com esse processo remoto de trabalhar, né? Mas até para isso é preciso que haja mais esse investimento, né? Que haja mais capacitação das pessoas que trabalham com cultura, que haja um acesso mais democrático à internet de quem vai consumir esse trabalho, porque senão acaba também virando uma coisa elitista, né? Só quem tem uma boa internet que vai poder acessar mais. Quem não tem ou quem não acessa não vai acessar muita coisa. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por falar um pouco aí do festival, que possa chamar aí que a criatividade, embora em casa, ela possa ter sido muito forte nesses últimos 12 meses e que a gente possa ter grandes produções aí para dar trabalho para vocês na hora de avaliar. Combinado? Com certeza, é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. E eu faço novamente o último apelo. Não precisa ninguém arriscar para esse processo de inscrição. Não precisa ir para estúdio, não precisa fazer nada. Compôs uma música legal, pega um violãozinho, grava lá no celular, não sei o que, manda para a gente, pronto, acabou. A gente vai avaliar como qualquer outra música produzida em estúdio, normalmente. Combinado. A gente conversando então com o diretor-geral do festival, o Ricardo Edilberto, ele que é diretor do Festival de Música e Poesia Encenada, o 7º Juriti. Você quer buscar mais informações? Está o site aqui, festivaljuriti.com.br, e pode interagir. E é uma ótima alternativa para que a gente possa ocupar espaços dentro das nossas cidades. Então, é muito bom conhecer um pouco da história do Juriti.